todo mundo falando da Parashá, cabendo o Kohen Hadid Yom Meir Kalmos. A gente está na Parashat Miketz, conforme já falei em espanhol com o Rabino Shmuel, que eu conversei com ele antes, né? Na minha opinião, essa é a próxima Parashá, que é Parashat Veigash, são as Parashot mais emocionantes do Tanakh, quase com certeza, né? O que passa, o que acontece aqui, coisas impressionantes. E dentro da história toda aqui, né, a gente tem um encontro do Yosef com os irmãos. Yosef não se revela perante os irmãos. E dentro dessa toda a história, ele vem, podemos dizer assim, levar contas, né? Ele está agora botando ordem. E alguns dos irmãos, vamos dizer, merecem, assim, né, do Yosef um comportamento especial. Entre eles tem o próprio Yehudá, que a gente vai ver na continuação também, mas tem também o Shimon. Ou seja, em um determinado momento está escrito que ele pega o Shimon e coloca ele na prisão, né, e manda os outros irmãos irem voltar para a terra de Israel, e o Shimon fica como se fosse uma garantia, né, que vocês vão voltar de volta. E a pergunta é, o que é tão especial, né, que ele resolveu pegar o justo Shimon aqui, né, e não outro irmão? O que o Shimon, como ele entrou nessa história de repente entre todos os irmãos, Yosef fazia tudo com uma inteligência muito grande, por que ele resolveu pegar justo Shimon e colocar ele na prisão? Sim, por eliminação, parece que Reuven, existe uma possibilidade, sem agora tentar analisar toda a história, mas pelo relato deles na frente de Yosef, talvez Yosef descobre que talvez Reuven nem sabe da história. Que Reuven nem sabe qual é o paradeiro de Yosef. Então, pode ser, isso já é um assunto que tem que ser levado em consideração, que tem irmãos que talvez, a princípio, Yosef podia pensar que todo mundo está conspirando contra ele. Pode ser até Yaakov que está conspirando contra ele também. Mas Mitbarer vai se esclarecendo com o relato e essa interação no Egito entre os irmãos de Yosef, que não é todo mundo que é farinha do mesmo saco, não é todo mundo que está no mesmo nível de envolvimento com Yosef. Quem sim, obviamente, tá? Um dos que está, uns marcados, é Shimon. Que Shimon realmente estava no grupo, a gente fala no Garina Kasher, no grupo hardcore, que estava realmente em cima de fazer Yosef, e realmente as credenciais, o histórico de Yosef e de Levi não é um dos mais promissores, que Shimon e Levi já estão com a ficha bem suja, no sentido em Shem, a gente já falou isso aqui. Na verdade, o Rashi nem traz que é o Yosef, né? O que é o Shimon. A Torá não traz que é Shimon, ele fala Shilchu mikem echad veikach et achichem vatem yasru veibachanu divrechem ha'emet itchem. Sim. No começo era só para mandar exatamente. E todo mundo ia ficar preso. Exatamente. No final, quando ele sim escolhe que vai pegar um, ele pega deliberadamente Shimon, né? Está escrito Vaikar meitam et Shimon veser oto leinehem. E a gente vê que a Torá está enfatizando que ele foi encarcerado aos olhos dos irmãos. Ou seja, existe um esquema teatral, educacional, pelo lado de Yosef, de mostrar isso, e talvez é uma reencenação da história de Yosef mesmo, como os irmãos vão eles vão agir vendo um deles sendo preso de volta. A pergunta é se a mesma versão vai acontecer da história ou não. Então, por um lado, a gente pode entender que todo esse comportamento de Yosef, a princípio, seria um ato vingativo, um ato de retaliação, algo assim, mas isso que ele faz aos olhos deles, isso, na verdade, de maneira paradoxal, está dando para os irmãos a possibilidade de Lahzor B'Tshuvah. Ou seja, você está sendo colocado na mesma situação. Vamos ver agora, numa situação parecida, similar ao que vocês criaram no passado, vamos ver como vocês vão agir. É o que chamam o Rambam de Tshuvat HaMishkan. Exatamente. Isso é exatamente o ponto que eu queria comentar aqui. Todos os nossos sábios que comentaram e definiram sobre a mitzvah da Tshuvah, a Tshuvah,
em termos da pessoa, como você mesmo falando, como o Rambam fala, como é que você sabe que o Baal Teshuvah é o Baal Teshuvah? É a pessoa que depois que ela se arrependeu, ela acabou por uma questão da situação que ela foi colocada, numa situação bem parecida a uma situação anterior, e ele agora age de maneira diferente. Então, parece que no mundo tem esse negócio de asgarrar de providência divina, o mecanismo do mundo funcionando de maneira tal que a gente tem provações e tem experiências que se retornam, e para confirmar se você... Uma oportunidade de Deus para poder voltar atrás. Né? De você voltar atrás, talvez agora você vai agir de outra maneira. Isso acontece todo o tempo com a gente. Parece que aqui Yosef está fazendo isso de maneira ativa. Ele está tentando criar essa situação. Em vez de você falar, o fulano sempre me deixa nervoso no trabalho, você pode pensar de outra maneira. Se o fulano me deixou de novo nervoso no trabalho, quer dizer que Deus está me provando mais uma vez para ver se eu consigo agora me controlar melhor do que eu me controlei. Sim, às vezes a aprovação da pessoa é ver uma realidade de maneira diferente. Você sempre conta as histórias engraçadas aqui, agora vai ser minha vez. Eu não sei se isso é uma anedota ou uma história verdadeira, mas existiam 2 irmãos gêmeos que foram adotados por 2 famílias distintas. E depois de alguns anos perguntamos para as famílias como é que eles se comportavam. Aí a primeira família falou, olha, ele é um menino maravilhoso, tudo bom, só tem uma coisa que é uma tortura muito grande, é que para ele, na hora de alimentação, na hora que ele tem que comer, se a gente não põe ketchup na comida dele, ele não come nada. É horrível, é uma tortura, é um sofrimento. Aí chegaram para outra família, e esse gêmeo, como é que ele é? Aí eles falaram, ele é um menino ótimo, tal, em todo aspecto, e o melhor de tudo é na hora da comida. Porque na hora da comida é só a gente botar ketchup que ele come tudo. Então, às vezes, a questão que Deus está pedindo da gente não é de agir de outra maneira, mas mudar o paradigma em relação a uma realidade. Mudar os óculos. Mudar os óculos. E pode ser aqui também que tem uma mudança de óculos, uma mudança de paradigma, que agora os irmãos estão vendo outra coisa e realmente Yosef está vendo que os irmãos estão agindo de outra maneira. Eles estão tentando manter Binyamin, Shimon, e é ao contrário dos irmãos que Yosef conheceu na época da venda dele. Na verdade, Sim. a gente vê um caminho de Teshuvah, né, que acompanha entre os irmãos. O próprio Reuven, aqui na nossa Parashá, se traz, né, que Vayan Reuven otam lemor, no momento que o Yosef, né, pega o Shimon, coloca na prisão e manda eles embora, o Reuven já fala, Alu amarte alechem lemor, al techteu bayeled, velo shamatem vegam damoinen nidrash. Ele faz a conclusão imediata e diz, o que está acontecendo com a gente agora é consequência direta do que a gente se comportou, da maneira negativa, como a gente se comportou com o nosso irmão. Exato. E agora o seu sangue está sendo exigido por Deus. Essas são as palavras do Reuven. Ou seja, o Reuven fez as contas, né? O Shimon não está escrito aqui ainda que fez as contas, talvez por isso que o Yosef agora pega ele e coloca ele na prisão, como quem dizendo, se vocês não fez as contas ainda, é bom você sentir que um escravo, apesar que nem você falou, ele tratou bem ele na prisão, mas a sensação de estar preso, de estar sem poder o que fazer, encarcerado, né? Você sentir 1, 2 dias, o que é para uma pessoa estar encarcerada, entender o que acontece com uma pessoa, talvez desse ponto de humildade, você vai conseguir um pouco melhor entender e fazer... Afinal das contas, né, qualquer briga, a gente tem que tomar cuidado quando fala dos irmãos, né, mas a essência pode ser sempre um ponto de orgulho, né? Se o orgulho está a 0, é impossível brigar com alguém. Inclusive, tem um rabino aqui que dá filme, né, a página diária da Gemara, ele sempre contava a história que tinha um senhor chamaram ele para subir na Torá, para fazer as bênçãos da Torá, e aí em vez de chamarem ele, chamaram outro. E ele sempre costumava falar que eu não sou nada, eu sou uma pessoa, se mostrando de humilde, né? De repente, quando cobraram um amigo dele que subiu no lugar dele, ele falou, não, ele vai subir agora, é minha vez, não sei o que, falando pra ele, mas calma, você falou que você não vale nada, que você é uma pessoa humilde, e de repente você tá na briga com ele falou, não, eu não valho nada diante de Deus, mas diante dele eu valho muito, né? Como quem dizendo, né? Uma pessoa tem que ser humilde, não só se comparando a si mesma frente a Deus, tem que ser humilde se comparando a si mesma na frente do outro amigo também. E aqui também, né, para uma pessoa que é colocada na prisão, talvez aprende melhor também, né, como ser humilde, não só frente a Deus, que é fácil ser humilde frente a Deus, né, ser frente a um rei enorme, né, mas frente às pessoas simples também ser humilde também, talvez é o trabalho que está sendo feito com Shimon por um lado, e por outro lado com Yehudá, que é o grande provado, vamos dizer assim, que está sendo provado agora, que está sendo testado agora, é o Yehudá, se ele vai chegar ou não
a fazer tshuva completa mais do que ele fez antes, né? Na minha opinião, ele chega a isso no final da história, né? Inclusive quando Yosef trata de colocar o Binyamin, que é filho da Rachel, na mesma posição que ele estava 20 anos atrás, né? Quando saíram da terra de Israel, e ver se o Yehudá está disposto a se colocar no lugar do Binyamin, que representava a Rachel, em seu lugar. Que isso é mais do que encarcerar o Shimon. Isso é mais do que encarcerar o Shimon, né? Quer dizer, para cada um ele está colocando Yosef exatamente o ponto necessário que ele precisa para poder se aproximar aos irmãos. Sim. Talvez isso explica também o que a gente sempre fala todos os anos também, né? Por que Yosef não se revelou antes? Isso a gente já falou. A gente já falou, mas... A gente pode falar de novo. Pode falar de novo, porque no ano passado, Sim. que ele queria chegar a esse ponto que a gente está falando agora. Ele queria chegar nesse ponto de tshuva, sentir que se ele vai se revelar é para fazer as pazes, não para relembrar e para dizer... Eu te disse, né? Ele mesmo fala, depois quando ele se revela para os irmãos na próxima paraxá, ele fala para os irmãos, não discutem no caminho, porque ele sabia que ia começar uma discussão, né? Eu te falei para não colocar ele no poço, não, você falou para colocar, eu falei para não colocar, ia começar uma discussão, é melhor então, vocês não discutam, ficam calados, vão lá, traz o nosso pai, vão fazer as pazes e ficam tranquilos. Ele consegue conciliar a família e não faz simplesmente um ajustamento de contas. A conciliação vem do ponto, na minha opinião, mais uma vez, básico de humildade. Essa humildade, Yosef comprou com duros anos na prisão. Uma pessoa que passa na prisão muito tempo não pode ter orgulho. Mas essa humildade compensou a conciliação e a reunião da família, como você disse. Certo. Ok. Com muita humildade, então, a gente termina a nossa paraxá. Esperamos que semana que vem seja o famoso encontro aqui dos irmãos com Yosef. A gente deixa isso para semana que vem. Um Shabbat Shalom para vocês.